apostila 6V, coleção 6V, módulo 6, aula 4. Eu sou o professor Capitão, vamos continuar então com a parte de módulo C6 do volume 6V, né? Circuito simples. Dentro da parte de corrente elétrica, eu vou te apresentar o subitem número 5, circuito simples. Como formar o circuito simples? O que é o circuito simples? Circuito simples é aquele que só possui uma resistência. Então, vou colocar aqui, ó, circuito simples possui apenas uma resistência. Beleza? Então, circuitos simples são aqueles constituídos de apenas uma resistência, tá? Já eu dou exemplo. Então, o que a gente tem aqui? Olhe este desenho. Eu tenho um condutor de resistência considerável. E eu tenho outros dois condutores, um fio azul e um fio vermelho de resistência desprezível em relação a essa resistência considerável, tá? Então, aqui vai ter um valor de resistência, vamos colocar assim, 10 ohms. Então, 10 ohms é o valor da resistência desse condutor. E esses fios de resistividade teria, por exemplo, 0,01 ohm. Ou seja, esse valor de resistividade desses fios, o azul e o vermelho, existem, mas eles são tão pequenininhos em comparação a essa resistência considerável para eles, ok? Então, este fio que está aqui em destaque, cilíndrico, etc., seria uma resistência considerável. Os outros, o azul e o vermelho, são fios auxiliares. Por quê? O que vai acontecer? Este elétron aqui, ele tem um movimento caótico desordenado browniano. Certo, gente? Então, ele tem esse movimento todo bagunçado aqui. Eu quero um movimento ordenado, eu quero uma corrente elétrica. Para isso, eu vou usar uma diferença de potencial de uma pilha, por exemplo. E eu tenho aqui uma chave que está aberta. A chave está aberta. Neste caso, quando a chave está aberta, a gente diz que o circuito está aberto. E por que o circuito está aberto? Porque ainda não tenho corrente, só tenho um movimento desordenado, ainda não tenho um movimento ordenado. Porque para ter o movimento ordenado é necessário uma diferença de potencial. Então o fio azul precisa estar aberto para o circuito estar aberto? Não, porque o fio azul leva só o potencial menor. E não basta ter potencial. Para ter um movimento de cargas, eu preciso levar o outro potencial para me dar uma diferença da entrada até a saída do fio. Neste caso, quando eu tenho um circuito, eu preciso só de uma chave para mantê-lo desligado. Então nós vamos fechar a chave para ver o que acontece. Quando eu fechar a chave, olha a dinâmica, isso aqui já caiu no Enem, hein? Preste bem atenção. Então vamos lá, começar de novo. Eu tenho um circuito chamado circuito simples. É quando eu tenho apenas uma resistência. Aqui em preto está a resistência. Esses fios azul e o vermelho apenas participarão para fechar um circuito. Cirque vem de ao redor. O circo é porque tem a plateia ao redor do picadeiro. Então tudo que é cirque, círculo, circundar, é fechar um caminho. Então eu vou fechar um caminho com essa resistência com uma diferença de potencial. Por enquanto o circuito está aberto, ainda não tem corrente nesse circuito, porque basta um fio está aberto, porque para ter movimento eu preciso de uma diferença de potencial. O fio azul, estando conectado ao potencial B da bateria, leva o potencial B para o fio, mas eu preciso levar o A para ter a diferença. Então, quando eu fecho a chave, eu transfiro o potencial A lá para cima. Agora sim, eu tenho o maior potencial e o menor potencial, do lado esquerdo maior, do lado direito menor. Porque agora o que eu crio lá dentro? Um campo elétrico. O campo elétrico é quem vai lá interagir com este elétron. Se essa resistência for a resistência, por exemplo, de uma lâmpada, quando você desliga a lâmpada, ela desliga ou liga quase instantaneamente? Sim, isso foi pergunta do Enem. Por quê? O aluno tem mania de achar que a bateria fornece a carga que sobe lá para a lâmpada rapidamente. Não é isso. Não é isso que acontece. Essa bateria não tem a corrente saindo aqui e rapidamente lá alimentar a sua lâmpada para ela começar a brilhar. Não. O que acontece, na verdade, é que quem vai movimentar fazendo isso aqui brilhar é o elétrico que já está lá. Quem vai lá botar ele em movimento é o campo elétrico. Como o campo elétrico é quem vai lá, campo se propaga a velocidade da luz. Então, quando você fecha a chave, um campo elétrico é estabelecido em todos os pontos do circuito com velocidade da luz. Portanto, o campo elétrico chega lá na lâmpada quase instantaneamente. E quando este campo elétrico chega, este elétron interage com uma força para a esquerda,
fazendo um elétron começar um movimento ordenado. Este elétron que faz a lâmpada brilhar não saiu da bateria, já estava lá. Então, ao colocar este campo elétrico, surge uma força que coloca o movimento ordenado. E aí tem um fluxo de elétrons passando aqui no fio da direita para a esquerda, criando um fluxo de elétrons e todo o circuito do sentido anti-horário. Em circuito, nós trabalhamos com algo mais simples. Como você sabe, a simbologia da resistência é aquele caminho todo rebuscado. Tá aqui o R. Beleza? Lá embaixo, a bateria, a gente utiliza uma simbologia que é uma barra grande e uma barra pequena. A barra grande indica maior potencial, a barra pequena indica menor potencial. Os fios que eu escolhi, as cores, não são por acaso. Geralmente, quando você tem uma diferença de potencial, você usa o azul para o menor e o vermelho para o maior. É normal você trabalhar com o circuito utilizando essas duas cores. Pode usar outras cores? Pode. A ABNT permite utilizar outras cores para fio, mas o mais comum é usar azul e vermelho. Tanto que quando você tem um circuito que tem uma bomba, que ativa uma bomba, em filme aparece assim, corta qual fio, vermelho ou azul. Esses fios eu não faço caminho rebuscado neles, porque suas resistências são desprezíveis. Então aqui é como se eu não tivesse resistência, mas é condutor. Aqui é condutor e tem resistência considerável. Então você representa a resistência, os fios ligados a diferente potencial, fechou o circuito. Pelo que vocês estão lembrando, essa corrente é a corrente real, que tem sentido oposto a uma corrente convencional. Aí, então, se eu trabalhasse com uma corrente convencional, existiria aquela corrente convencional I saindo do maior potencial, que é o A, para o menor potencial, que é o B, porque você aprendeu que a corrente convencional é um movimento de cargas positivas. Só que a corrente não está só aqui, ela está subindo pelo fio vermelho, ela está descendo pelo fio azul, ela está saindo do maior potencial e está voltando para o menor potencial. A corrente fica circulando em todo o circuito, por isso chama circuito, porque ela circula num caminho fechado, ela circula. Então, essa simbologia que eu acabei de apresentar para vocês é a simbologia que forma um circuito simples. Beleza? E neste caso, está na hora de eu te apresentar uma coisa que já caiu no Enem. Então vamos começar de novo. Até aqui, eu vou repetir rapidamente o que a gente viu para eu poder continuar. Então vamos lá. Eu tenho um condutor que possui elétrons livres, que fica no movimento caótico desordenado. Ainda não é corrente. Por quê? Porque eu estou formando um circuito com fios de resistência desprezível, mas um dos fios está com a chave aberta. Para poder botar em movimento ordenado, eu preciso transferir essa diferença de potencial lá para cima. Por enquanto, só o azul está levando o potencial B. Ao fechar a chave, eu levo o potencial A, criando a diferença de potencial. Ao fechar a chave, criando a diferença de potencial, um campo elétrico é estabelecido em todos os pontos do circuito quase instantaneamente, pois o campo elétrico vai à velocidade da luz. Portanto, este equipamento resistivo já começa a funcionar quase instantaneamente pela rapidez do campo elétrico. Não são cargas que estão saindo da bateria e indo lá alimentar a lâmpada. As cargas que alimentam a lâmpada já estão lá. Por isso que o campo elétrico sobe e bota para funcionar quase instantaneamente, ok? Então, por que quando você liga uma lâmpada, ela acende quase instantaneamente? Porque as cargas saem do interruptor e vai para a lâmpada rápido? Não, porque o campo elétrico vai lá rapidamente à velocidade da luz. Então, o campo elétrico é estabelecido à velocidade da luz. Portanto, quase instantaneamente. Então, na hora que você aperta o botão do interruptor, este campo elétrico vai lá que já tem elétron livre na lâmpada. Bota ele para movimentar e ela começa a irradiar quase instantaneamente. Ok? Não pense vocês, então, no circuito como uma mangueira vazia em que você abre a torneira e a água começa a percorrer a mangueira. Pense como uma torneira com uma água cheia de água que já tem água em toda a mangueira. Então, na hora que você abre a torneira, toda a água já começa a se movimentar instantaneamente. Entenderam a analogia? Não faça analogia do circuito com uma mangueira vazia, faça com uma mangueira cheia de água. Ou seja, já tem elétrons no local que vão se movimentar. Já tem água em todas as partes da mangueira. A única coisa que você faz é impulsionar o movimento de todo mundo. Então, essa corrente que tem não está lá só na lâmpada, ela está em todos os pontos, como se fosse uma mangueira cheia d'água, em que a água já está circulando, porque já estava cheia. Abriu a torneira, fica circulando, ok?
Muito bem. Quando uma corrente passa em uma resistência, existe a produção de calor que tem aqui, ó. Um calor é produzido. Então, quando uma corrente passa por uma resistência, existe um famoso efeito chamado efeito Joule. O que é o efeito Joule? O efeito Joule é a transformação de energia elétrica em calor pela passagem de uma corrente em uma resistência. Hoje, você tem que aprender efetivamente o que é este efeito Joule, mas de uma maneira muito minuciosa. Então vamos lá. Quando ocorre esse famoso efeito chamado efeito Joule, você produz calor pela passagem da corrente nessa resistência. O que significa que calor é forma de energia, você está tirando energia da corrente. Portanto, eu te pergunto, vindo uma corrente com valor I, subindo uma corrente com valor I, passando na resistência, perde energia? Perde. Na forma de calor? Sim. Nome do efeito? Joule. Então ela sai com o mesmo valor? Se você pensou que não, você errou. A corrente sai com o mesmo valor que entra. A corrente que entra tem o mesmo valor da corrente que sai. Você fica assim, meu Deus, como pode então a corrente ter perdido energia na forma de calor e sair com o mesmo valor que entrou? É porque o aluno não raciocinou o que a corrente transporta de energia. Se corrente é movimento, a corrente tem a ver com movimento, não é movimento de cargas? Existe, então, atrelado ao valor da corrente, uma forma de energia que é a energia cinética. Mas devido ao fato de ter uma diferença de potencial, ao longo do circuito você tem potenciais. E você aprendeu no módulo C4 de trabalho e potencial elétrico que quando cargas estão em uma região que tem potencial, elas ganham energia potencial. Então, atrelado ao valor dos potenciais, a corrente ganha uma energia potencial elétrica. Então, na verdade, a corrente transporta duas energias. A corrente transporta duas energias. Quais? Cinética e potencial. Se eu estou te falando que quando acontece efeito Joule não diminui o valor da corrente, significa que a corrente fica constante. Então a energia cinética fica constante. Pelo que você está vendo, se ela está perdendo energia, ela está perdendo qual energia? Potencial elétrica. Então, se a corrente perder energia potencial elétrica, o que acontece com o potencial? Diminui depois que passa pela resistência. Não por acaso. Lê para mim. Maior potencial. Lê para mim. Menor potencial. Então, vamos lá. Tá saindo uma corrente? Tá. Tá transportando energia? Tá. Cinética e potencial, as duas. As duas. Ao subir, continua com o valor I? Sim. O potencial continua A? Sim. Por quê? Porque aqui não tem resistência. Não tem efeito Joule. Mas ao chegar aqui, tem efeito Joule? Tem. Que consome energia cinética? Não. Energia cinética constante. Portanto, o valor da corrente sai com o mesmo valor que entra. Mas ao consumir, então, a outra energia, está consumindo qual energia? Energia potencial elétrica, provocando uma queda de potencial. Maior potencial, menor potencial. Então, quando uma corrente passa por uma resistência, produz calor na forma de efeito Joule, provocando uma queda de potencial que você calcula com a fórmula VAB igual a R vezes I. Então, note, essa equação do circuito simples, em que VAB é a diferença de potencial da entrada do resistor até a saída, mostra que houve uma diferença porque há uma queda de tensão devido ao efeito Joule que consome energia potencial sem mexer na cinética, mantendo a corrente constante, provocando uma queda do potencial. De maior passa para menor depois que a corrente passa pela resistência. Então a corrente continua com o mesmo valor porque perdeu energia potencial. Então ela tem menos energia? Sim. Qual que ela tem menos energia aqui? Potencial. Mas está com a mesma energia cinética, está com a mesma velocidade. Mas ao chegar aqui embaixo, ela ganha por energia química transformada em energia potencial elétrica, nova energia potencial. A bateria dá para ela novamente o aumento da energia potencial. Por isso que o potencial aqui vai do menor para o maior. Então aqui embaixo ela ganha energia potencial ao aumentar o potencial forçado pela bateria, e lá em cima, pelo efeito Joule, ela perde. Aqui embaixo ela ganha, lá em cima ela perde. Então, o efeito Joule é a transformação de energia potencial elétrica em calor, sem mexer na energia cinética, mantendo a corrente constante,
provocando uma queda de potencial que você calcula com esta equação. Ok? No próximo vídeo a gente continua.